nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores notebooks para se comprar hoje em dia. Desde os mais baratinhos para estudar ou trabalhar, até alguns já um pouquinho mais potentes para poder jogar. Só que é o seguinte, nessa lista aqui eu só coloquei notebook custo-benefício. Eu não coloquei nenhum notebook super caro de mais de R$5.000, por exemplo. É só notebook barato e custo-benefício. Só lembrando que o link de todos os notebooks que eu recomendar aqui no vídeo eu vou deixar aqui na descrição. E é isso aí, para começar o vídeo eu vou falar primeiro do notebook mais baratinho e vou subindo o preço no decorrer do vídeo, beleza? E é o seguinte, pessoal, hoje em dia qualquer notebook minimamente decente custa muito caro e até tem algumas opções mais baratinhas que pelo preço chama atenção, mas que não vale muito a pena, entendeu? E o notebook mais barato possível que dá pra gente comprar hoje em dia sem passar raiva é o Lenovo IdeaPad 1i. E assim, você consegue encontrar ele custando ali facilmente na faixa dos R$1.700, mas presta muita atenção aqui, cara. Eu só recomendo ele se você for usar esse notebook para aquele uso mais básico mesmo. Se você quer um notebook super barato para estudar, você não vai jogar, não vai precisar de um desempenho super potente para editar vídeo, por exemplo, aí ele vai te servir perfeitamente. Isso porque ele tem configurações mais básicas mesmo, você vai conseguir assistir aulas online, videoaula no YouTube ou até mesmo para trabalhar, e ele não vai ficar travando durante essas atividades, entendeu? O Lenovo IdeaPad 1i vem equipado com o processador Intel Celeron N4500, um processador dual-core com clock máximo de 2.8 GHz e tem 4 GB de RAM DDR4 com 128 GB de armazenamento interno. E como eu disse, são configurações mais básicas, mais simples, mas são boas, ele vai te entender perfeitamente em tarefas mais simples. Porém é o seguinte, se você puder, depois de comprar esse notebook, fazer um upgrade, vai ser ótimo. Você pode, por exemplo, colocar nele um SSD, um armazenamento interno mais rápido de até 512 GB, porque ele tem entrada. E detalhe, ele tem entrada também para SSD M2, que é um SSD mais rápido que os comuns. E também dá para colocar até 16 GB de memória RAM, como eu falei antes. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de algumas opções de SSD e memória RAM que são compatíveis com esse notebook, beleza? Mas mesmo assim, com as configurações padrão de fábrica dele, sem você fazer nenhum upgrade, ele já tem um desempenho ótimo pro dia a dia e não vai ficar travando. Já sobre a câmera dele, cara, sobre a webcam, ele tem resolução HD, não é uma câmera incrível, top de linha, até porque é um notebook barato, mas para usar em uma videochamada, seja de faculdade, de escola ou de trabalho, vai te atender super bem também para esse propósito. Por isso que ele também é um notebook bom para trabalhar e para estudar. Já a tela dele, cara, ela tem 15.6 polegadas, já é uma tela com resolução Full HD, é uma tela bem grande. No geral, é uma tela boa, não é uma tela pequena, você vai enxergar muito bem as coisas. Tem anti-reflexo na tela, ou seja, se o sol bater, não faz reflexo, isso vai ajudar bastante no dia a dia. E a resolução Full HD dele é um ótimo diferencial em relação ao notebook concorrente do IdeaPad 1i, nessa faixa de preço, que é o Asus X515. O Asus, ele é um pouco mais barato, conta com o mesmo processador, porém tem uma resolução HD bem inferior na tela. E isso faz grande diferença, pessoal. Você provavelmente vai ficar bastante tempo olhando para a tela, e hoje em dia a resolução HD já tá bem ultrapassada, não dá mais, né? E assim, uma coisa bem interessante também, cara, é que ele já vem com Windows 11. Eu suponho que muita gente que tá vendo esse vídeo provavelmente não sabe formatar um notebook, e no caso aqui ele não vem com Linux, ele já vem direto com o Windows 11 original instalado nele. Pode parecer besteira, cara, mas muitos notebooks, muito mesmo, principalmente esses mais baratos, para baratear o preço, a marca coloca outro sistema operacional como o Linux, por exemplo. Aí se você, por exemplo, não souber formatar o notebook, o que é bem comum, você vai ter que gastar mais dinheiro levando ele para uma assistência técnica para instalar o Windows nele e vai ficar caro. Agora, em relação à bateria dele, isso é muito importante também, ela tem capacidade de 3.400 mAh, podendo durar em média de 6 a 9 horas sem descarregar, e tudo dependendo do seu uso, é claro. Se você usa vários aplicativos, quais aplicativos também, e até o brilho da tela que você coloca, tudo isso vai interferir na duração da bateria, mas em média ela dura ali de 6 a 9 horas tranquilamente, usando o tempo todo sem parar o notebook, hein? E por isso que, por causa de tudo isso que eu falei, se você busca um notebook o mais barato possível, gastando o mínimo de valor possível, que seja de qualidade, o Lenovo IdeaPad 1i é a melhor escolha com certeza. Ele vai te entregar todas as mínimas configurações necessárias para você estudar e trabalhar sem passar raiva. Agora, subindo um pouco a faixa de preço, se você já é uma pessoa mais exigente, se você já busca um notebook que tem um desempenho mais potente, não digo nem para jogar assim, mas um desempenho mais potente para abrir aplicativos mais pesados do seu trabalho ou da faculdade, por exemplo, tipo Photoshop, AutoCAD, e também para jogar alguns jogos mais leves, na faixa dos R$2.300 tem duas ótimas opções de notebook, que é o notebook Asus VivoBook Go 15 com o processador Ryzen 5 e o Lenovo IdeaPad 1, especificamente falando do modelo com i3. Eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição do vídeo. Enfim, esses dois notebooks têm várias e várias versões com processadores e configurações diferentes, mas eu tô falando especificamente da versão com Ryzen 5 e com i3, entendeu? E é o seguinte, eu tô colocando duas opções aqui porque eles vão te entregar configurações bem semelhantes, então o que tiver mais barato na data que você está vendo esse vídeo, você compra. Os dois são praticamente a mesma coisa. Na questão da tela, os dois notebooks têm tela de 15.6 polegadas com resolução Full HD e anti-reflexo. Nesse ponto os dois são iguais também na câmera de webcam. Os dois entregam uma resolução HD, que no geral é o básico para fazer videochamadas. Eles vão ter configurações diferentes, o que difere um do outro é muito mais na questão do desempenho. O Asus VivoBook Go 15 vem equipado com o processador
processador Ryzen 5 7520U, que é muito bom, tem um clock máximo de 4.3 GHz, tem 8 GB de memória RAM com 512 GB de armazenamento interno, e já o IdeaPad 1, ele vem equipado com o processador Intel Core i3 1215U, tem clock máximo de 4.4 GHz, tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. E assim, cara, comparando os dois processadores, o i3 do IdeaPad 1 tem um desempenho um pouco mais potente, ligeiramente, mas não é muita coisa, já que ele é um processador de 6 núcleos e o Ryzen da ASUS tem só 4 núcleos. E assim, o que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente que cada núcleo, cara, é como se fosse um mini processador independente, entendeu? Então, quanto mais núcleos um processador tiver de um notebook, mais tarefas ele vai fazer ao mesmo tempo e mais rápido vai terminar a tarefa, entendeu? E assim, em contrapartida, pessoal, o ASUS VivoBook ele tem memórias RAM DDR5, enquanto o IdeaPad 1 tem memória RAM DDR4. Resumidamente, a memória RAM do IdeaPad ela vem com 3.200 mAh, o que já é bom, porém a memória RAM do ASUS VivoBook já vem com 5.500 mHz. Isso quer dizer que o ASUS VivoBook Go 15 consegue transferir mais dados por segundo. Isso é muito útil principalmente em multitarefas, por exemplo, que é quando você abre vários programas ao mesmo tempo, entendeu? Você tá ali aberto no Google assistindo um vídeo no YouTube, aí você dá um Alt Tab e vai pro WhatsApp ou para algum outro aplicativo do seu trabalho ou da sua faculdade, para esse tipo de coisa. Então, no geral, depois de ter explicado tudo isso, os dois notebooks são ótimos, qualquer um que você comprar vai valer super a pena. Os dois vão entregar um desempenho muito bom para estudar e trabalhar. Você já vai conseguir abrir alguns aplicativos mais pesados da faculdade ou do trabalho, tipo Photoshop, por exemplo. Vai conseguir abrir vários aplicativos ao mesmo tempo também, sem travar, e até alguns jogos mais leves, como eu falei antes, vai rodar de boa. Já dá para você se divertir ali rodando, por exemplo, um Valorant, um League of Legends, mas nada muito absurdo. Com certeza, na maioria, você vai ter que abaixar os gráficos, mas vai rodar. Já em relação à bateria, os dois têm capacidade de 4.000 mAh, é maior que a bateria do notebook anterior, mas dura a mesma coisa, de 6 a 9 horas. É porque esse notebook aqui é mais potente, por isso ele puxa mais bateria. E assim, cara, essa questão da duração da bateria vai depender muito do seu uso também, mas de 6 a 9 horas já é tempo mais do que o suficiente para você assistir uma aula inteira, por exemplo, ou trabalhar também por bastante tempo sem precisar colocar um notebook na tomada. Se você busca um notebook top para você usar no dia a dia, para trabalhar, para estudar, para rodar aplicativos mais pesados e ainda quer pagar mais barato, os dois são excelentes escolhas. Continuando o vídeo, subindo um pouco a faixa de preço, agora a gente já começa a falar de notebooks que atendem muito mais o público gamer. A partir daqui já são notebooks que atendem muito bem, é claro, você que vai estudar e trabalhar, mas também para você que vai bater aquela gameplay de vez em quando, né? E já de cara eu tenho que explicar uma coisa, se você vai comprar um notebook pensando em jogar, pode ser qualquer jogo, esse notebook obrigatoriamente tem que ter entrada para cabo de rede, é sério, é uma dica que eu tô dando para você aqui. Sim, é impossível sem cabo de rede você baixar algum jogo sem demorar uma eternidade, ou também jogar qualquer jogo online sem que seu ping fique mais de 200 e você fique todo lagado. Pensando nisso, tem dois notebooks gamer que vêm com cabo de rede, ainda assim são custo-benefício e dá para jogar tranquilamente praticamente qualquer jogo, que são o Acer Aspire 5, modelo com Ryzen 7 5700U, e o Vaio FE16, especificamente falando do modelo com Ryzen 7 5825U. E novamente eu tô falando de dois notebooks ao mesmo tempo, porque eles têm quase o mesmo preço, custam ali entre R$3.000 e R$3.400 e entregam praticamente o mesmo desempenho. E é o seguinte, primeiro sobre a tela, o Acer Aspire 5 tem 15.6 polegadas, resolução Full HD e já conta com painel LCD IPS na tela, enquanto o Vaio FE16 também tem resolução Full HD com painel IPS também, mas já tem 16 polegadas, é ligeiramente maior, pouca coisa, mas é maior. E assim, cara, nessa questão de tela, os dois entregam a mesma qualidade de imagem, que por sinal é uma tela LCD, o painel LCD IPS faz toda a diferença no resultado, as cores são mais vivas, o preto mais preto, o azul mais azul, enfim, a reprodução de imagem na tela deles é muito superior em relação aos outros que eu já mostrei aqui no vídeo. Já sobre a câmera dele, ambos têm resolução HD, continua o mínimo necessário para poder te enxergar, não é nada absurdo, e sobre a bateria, o notebook Vaio tem capacidade de 55 Wh, enquanto o Acer Aspire 5 tem capacidade de 48 Wh. Tem diferença sim, o notebook Vaio vai durar um pouco tempo a mais, mas novamente eu falo que a questão da duração da bateria vai depender muito do seu uso. Os dois podem muito bem durar entre 7 a 10 horas tranquilamente, beleza? Agora no desempenho é o seguinte, o Vaio FE16 de configuração tem um processador Ryzen 5 5825U de 8 núcleos e 16 threads com clock máximo de 4.5 GHz, vem com 16 GB de memória RAM DDR4 de 3.200 mHz e 512 GB de armazenamento interno. Já o Acer Aspire 5 tem o processador Ryzen 7 5700U de 8 núcleos e 16 threads, vem com 8 GB de memória RAM de 3.200 mHz também e 512 GB de armazenamento interno também. Aí que tá, pessoal, o Acer Aspire 5 tem menos GB de memória RAM, isso é sim um ponto negativo, porém você pode simplesmente colocar outro pente de 8 GB de RAM nele que vai ficar perfeito também. Aqui na descrição eu vou deixar o link de algumas memórias RAMs que são compatíveis com eles e também são de qualidade, beleza? Inclusive, por ter menos memória RAM, o Acer Aspire 5 é mais barato, por isso que vale a pena comprar outra memória RAM separada para ele. Colocando essa memória RAM, os dois vão ficar praticamente com o mesmo desempenho, o processador do Acer Aspire
Aspire 5 é até um pouco mais potente, mas não é nada absurdo a diferença dele, e com os dois notebooks você já vai conseguir jogar de boa a maioria dos jogos hoje. Vai rodar um Valorant, CS2, LoL, qual mais? FIFA, GTA V, enfim, cara, todos esses jogos vão rodar tranquilamente. É claro que em alguns jogos você vai precisar abaixar os gráficos, essa ainda é uma configuração intermediária, mas vai rodar de boa. Esses dois notebooks são o mais barato possível para você conseguir ter uma gameplay tranquila, sem travar, sem lag, porém algo mais casual mesmo, pessoal. Agora, se você já busca um notebook mais potente ainda para jogar jogos mais competitivos, mais pesados, e que ainda por cima seja barato e custo-benefício sem precisar gastar mais de 5 mil reais em um notebook top de linha, a melhor escolha é o Asus TUF Game A15. A versão que eu tô falando vem com o Ryzen 7 7435HS, de 8 núcleos e 16 threads com clock máximo de 4.5 GHz, tem 8 GB de memória RAM já DDR5 com 5600 MHz e conta com uma placa de vídeo dedicada RTX 2050 de 4 GB. Essa já é uma configuração muito top, pessoal. Você vai estar pagando nesse notebook ali na faixa dos R$ 3.900 aproximadamente, e eu também recomendo você comprar para ele outro pente de memória RAM de 8 GB para ficar com 16 GB, porque hoje em dia para jogar jogos mais pesados só 8 GB infelizmente não vai ser o suficiente para ter o desempenho acima da média que a gente está buscando. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de uma memória RAM DDR5 de 8 GB compatível com esse notebook. E aí sim, pessoal, com 16 GB de RAM, com esse processador e com essa placa de vídeo, aí sim você vai ter um desempenho excelente. Dá para jogar tranquilamente jogos muito mais pesados, tipo Homem-Aranha, Red Dead Redemption 2, God of War, ou jogos online competitivos, como COD Warzone, PUBG, CS2 e Valorant. E assim, os outros dois notebooks gamer que eu mostrei antes no vídeo, se você diminuir o gráfico, aí sim eles rodam o CS2, Valorant e o COD, mas não com o FPS necessário para você atingir os ranks mais altos que a gente tá querendo, né? Outra coisa, além do desempenho, que vai ajudar muito nisso também, é que o Asus TUF Game A15 já conta com 144 Hz na tela. A tela dele de 15.6 polegadas vem com painel IPS e 144 Hz de frequência. E cara, isso faz toda a diferença na gameplay. Os 144 Hz vão deixar a gameplay muito mais lisa, e junto com essa configuração que vai conseguir rodar os jogos a mais de 140 FPS, você vai conseguir extrair o máximo do notebook nos jogos e vai aumentar o seu nível de gameplay, né? Essas já são configurações para você jogar mais competitivamente ou só jogar jogos que você gosta mesmo com os gráficos e FPS mais alto. Inclusive, cara, esse notebook aqui, por vir com painel IPS, a qualidade de imagem dele é excelente, o que é um grande ponto positivo para quem joga esses jogos mais focados nos gráficos, né? Já sobre a bateria dele, pessoal, por ser um notebook mais potente, ele já tem uma autonomia um pouco menor que os outros que eu mostrei no vídeo. Assim, usando só para assistir vídeo, trabalhar, estudar e coisas mais básicas, ele vai durar ali coisas de 5 horas aproximadamente, mas jogando a bateria dele vai durar menos, porém é possível jogar com ele na tomada, então pode ficar tranquilo, a bateria não vicia não. E é isso aí, pessoal, esse notebook da Asus, ele vai te entregar configurações gamer por um preço mais acessível, e nesse vídeo eu decidi montar uma lista só com notebooks custo-benefício. O link de onde você encontra esse e todos os notebooks que eu recomendei aqui no vídeo eu vou deixar aqui na descrição, e é isso aí, até a próxima!